Para você que está online, bom dia. Para The Alpha, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Próximo domingo, nós vamos estar fazendo, como início de ano, vamos estar fazendo aqui na igreja uma apresentação de prestação de contas. Okay? Eu sempre falo para a igreja e para os empresários que estão aqui, para as pessoas, que você não vive isolado. Quem tem uma empresa precisa prestar contas, quem tem uma igreja precisa prestar contas, quem tem um casamento precisa prestar contas. A prestação de contas te blinda. Quem não presta contas a ninguém acaba se vulnerabilizando e criando uma oportunidade de queda. Então, próximo domingo nós faremos uma apresentação de prestação de contas à igreja, ok? Na parte da manhã. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu quero hoje trazer uma palavra para a igreja como pastor. Existem algumas coisas que vocês precisam saber da boca do pastor, e tem coisas que vocês precisam viver da boca de um pregador. São coisas diferentes. Ok? O pregador, ele vai pregar uma mensagem, não necessariamente é condizente com a mensagem que ele prega. Ou você nunca viu um pregador que não é crente? Eu te dou um na Bíblia, Balaão. Não obstante, tem um bom pastor que está em João capítulo 10, que ele vai falar, ele vai determinar um padrão, um critério de confiabilidade. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor, eu sou o critério. O critério é ele. Saiu dele, nenhum deles passa pela porta. Então tem coisas que é função do pastor. Mas tem gente que prefere mais ouvir pregador. Não tem erro nenhum. Só que existe distinção. Ok? O pregador, ele vai trazer uma mensagem, mas o pastor vai ter a responsabilidade de viver a mensagem. Jesus vai estar falando aqui no capítulo 7 de Mateus. Ele vai falar sobre, está encerrando aqui o Sermão da Montanha. Se você olhar bem, tiver com a sua Bíblia escrita em vermelho, a partir do capítulo 5, é o Sermão da Montanha, você vai ver praticamente Jesus pregando. Aqui é a ministração de Jesus. Ok? Depois eu vou te dar uma direção sobre esse ano. Pegue esse curso de Jesus de Mateus capítulo 5. Ok? Ele vai até o capítulo 7. Você vai ver a página onde tem mais letras em vermelho. Ou seja, você vai ter um professor, um exímio professor. Leia uma vez, leia duas vezes. Quando você se cansar de ler, o Espírito Santo vai começar a ler por você. Esse é o segredo. Cansei de ler, lê de novo. Nas próximas, o Espírito Santo vai te dar o entendimento. Pessoas que não entendem a Bíblia, não conhecem a Bíblia porque eles querem uma amizade superficial. Eu leio uma vez, não entendi e vou embora. E com o Espírito Santo, com a palavra, não funciona assim. Você tem que ler uma vez, duas vezes, três vezes. Ontem me indagaram por que eu estava preparando um sermão com 3 Bíblias. Na verdade, para mim é só uma customização de tempo. Eu coloco algumas Bíblias, algumas versões. E sem falar que eu sou arcaico também, né, irmão? Uma pessoa com 40 anos já está... Né, já está meio velha, né? Tá não. Velho é o diabo. Ela não entendeu muito bem, mas tudo bem. A palavra de hoje é ladrões de expectativas. Título de hoje. Ok? Jesus está então pregando o Sermão da Montanha e ele vai trazer aqui não um julgamento, mas vai denunciar algumas pessoas. E Jesus então vai deixar algumas coisas
bem evidentes, principalmente em relação a essa pregação. Ele não está pregando para incrédulos. Se tiver alguém aqui hoje que esteja nos visitando, entenda que aqui nós vamos tratar de igreja, até porque o que se tem algo espetacular na Bíblia, irmãos, é que Deus não coloca nada por debaixo do tapete. Deus não te esconde nada. Deixa coisas claras. A Bíblia vai falar que Davi é um homem que seguia o coração de Deus, ou segundo o coração de Deus, algumas interpretações, mas também vai falar sobre os erros que Davi cometeu. Exatamente para nos colocar numa situação de vulnerabilidade, mas também de perdão e colocar Deus como o único que é infalível. Eu e você somos passíveis ao erro. Então ele vai falar para crentes aqui, ele vai falar para líderes, ele reúne todo mundo nesse monte e ele vai falar com os discípulos, com líderes em formação, vai falar com gente de púlpito. E os versículos que eu quero ler, a partir do verso 15, a partir do verso 21. Sete, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós vamos tirar alguns exemplos, alguns conselhos daqui, desse texto. Vamos orar a Deus. Espírito Santo, nos traga paz na direção desse contexto, que o teu Espírito possa falar a cada coração. É um alerta para a igreja, e eu creio que o teu Espírito vai estar dando a direção de tudo que vai estar sendo falado, de tudo que vai estar sendo comentado, explicado, ensinado aqui essa manhã. Aqueles que estão online também, através dessa palavra, receberão cura, restauração, alívio de carga, de peso, esclarecimento, porque é a tua palavra que traz luz. Me tira de cena agora, Senhor, que teu Espírito possa usar o meu timbre de voz, mas que possa ser o teu Espírito que possa assumir daqui para frente. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém? Vamos lá, gente. Capítulo 7 é um tribunal espiritual. Jesus vai falar aqui em alguns versículos, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele vai falar no verso 15, do capítulo 7, ele vai falar sobre falsos profetas. Está sendo claro? Presta atenção na minuciosidade de Jesus. No capítulo 16, ele vai falar de frutos falsos. Ok? No capítulo 20, ou melhor, verso 16, no capítulo 7. Verso 15, ele vai falar sobre falsos profetas. No verso 16, ele vai falar sobre falsos frutos. Depois, lá no verso 21, ele vai falar sobre confissões vazias. Depois, no verso 22 e 23, foi o que nós lemos hoje. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome. Ou seja, tu vai falar sobre pastores, vai falar sobre líderes, vai falar sobre profetas, pessoas falsas. Jesus vai fazer então, a céu aberto, uma demonstração de confissões vazias, de dons sem intimidade. Jesus vai falar para uma multidão de discípulos, já prevendo tudo o que já estava acontecendo. E se fôssemos contextualizar, é o que nós estamos vendo, ou melhor, é o que eu sempre vi. Não é? Hoje nós temos o advento da internet, Cassiane, que você sabe das coisas em tempo real. Não é? Então, a gente se escandaliza. Todo dia a gente se escandaliza com algumas coisas. E a gente, quando tem a mente fraca, se escandaliza até com vitória. Deixa eu falar de novo. Crente com mente que não é transformada, não se escandaliza só com escândalo
ou com queda, ele se escandaliza até com a vitória do outro. É só você olhar João Batista e Jesus. Quando João Batista estava preso, ele vai fazer a pergunta. Pergunta lá se é ele mesmo, falando de Jesus, que deveria vir ou devemos esperar por outro. Aí Jesus fala para ele, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. E é daqueles que não se escandalizam com o que está acontecendo. Então, mente fraca se escandaliza com qualquer coisa. Ah, eu esperava mais. Por isso que o título é Ladrões de Expectativas. Porque nós criamos as nossas expectativas. Não são pessoas que criam expectativas na gente. Somos nós que criamos expectativas. Eu espero isso desse pastor. Eu espero isso desse líder. Eu espero isso desse presidente. Aliás, ele é Messias. Eu espero isso de tal líder. Eu espero isso de tal patrão. E a gente vai criando expectativas. E essas expectativas, elas vão virando uma bola de neve. E a gente começa a confiar em alguém aquilo que nós queremos que essa pessoa faça. Jesus, então, vai desconstruir muita coisa aqui, porque o que ele vai dizer aqui, ele vai desmontar uma mentira, que é uma atividade espiritual não vai justificar uma intimidade com Deus. Deixa eu falar de novo. Trabalhar na igreja, profetizar em nome de Jesus, tocar no ministério de louvor, cantar na igreja, pregar na igreja, entregar ceia, ser pastor na igreja, ser líder na igreja, atividade espiritual. Não vai te dar a garantia de um relacionamento com Deus. Não. Você vai ver exatamente o texto que eles vão falar em nome de Deus. Olha de novo, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? E é um tipo de acusação, ou seja, passa um tempo na igreja, cria uma expectativa no que pode ser feito e não no relacionamento com Deus. Isso daqui é para desconstruir algumas coisas, porque tempo de igreja não te dá garantia de eternidade. Ser líder de ministério não te dá garantia de eternidade. Abrir um CNPJ e dizer que é igreja não te dá garantia de eternidade. Ok? O que Jesus está falando é o seguinte, o que eu preservo nisso tudo não é o dom que você tem, mas a intimidade que você preservou. Intimidade só é feita com relacionamento. Eu costumo dizer e quero repetir, o teu culto começa quando esse culto termina. Quem é você nas segundas-feiras? É alguém que deixa Jesus de lado porque ele iria se envergonhar das coisas que você está fazendo? Ou é alguém que você chama Jesus para os teus negócios porque você não pode fazer nada sem ele? Porque a impressão que eu tenho, irmãos, é que a gente cria uma expectativa em alguém que tem um dom. Vamos supor, um dom de cura. E eu começo a colocar nessa pessoa uma expectativa de que essa pessoa é de Deus. Nem sempre. Tinha um homem chamado João de Deus. Lúcifer, anjo de luz, caiu, mas permaneceu com os dons que Deus deu. Jesus vai fazer uma denúncia séria. Por quê? Porque ele vai dizer muitos naquele dia. E o que me chama a atenção aqui? Que é uma expressão decisiva. Jesus não diz se acontecer. Ele diz naquele dia. Veja bem, é uma responsabilidade para mim como pastor, porque eu já ouvi muitos pastores dizendo o seguinte, olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, viu? Porque eu sou passível de erro, não sou convertido totalmente, de vez em quando o velho Adão se apodera de mim. Como é que é o velho Adão? Corre atrás de Eva pelado? Como é que é? Não sei. Porque se eu estou em Cristo, ou se Cristo está em mim, todas as coisas se fez, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas eu tenho a impressão de que alguém ainda, em vez de provocar, ou se livrar, ou fugir de uma queda, a impressão que eu tenho é que tem algumas pessoas que se jogam.
elas não caem, elas se jogam. E o que é espetacular aqui? Jesus está falando para os discípulos, está falando para uma igreja, está falando para um povo que não é um povo incrédulo. Queridos, a gente se decepciona porque falta pastor para dizer verdade e falta gente para ler a Bíblia. Só que tudo isso vai me dar um respaldo de que vai chegar um dia, vai ter um limite. Diga comigo, há um limite. Olha o que ele vai dizer. Muitos dirão naquele dia. Então haverá um limite, tem um limite, há um dia marcado, há um momento inevitável e há uma prestação de contas. Um dia a conta chega. Para todos nós. Aliás, Paulo vai falar certamente, Deus não se deixa escarnecer, certamente tudo que o homem semear, certamente colherá. Olha o que diz Hebreus 9, 27, eu vou ler para você. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que ele está dizendo? Não vai ter uma segunda chance. Haverá um dia, haverá uma prestação de contas. E esse dia, Jesus está falando, vai chegar. E naquele dia, eles vão dizer. Que dia é esse? Olha o que eu acabei de ler. Aos que está ordenado morrerem uma só vez. Depois dessa morte, não tem mais segunda chance. Para algumas pessoas que morreram ontem, esse dia chegou. Aliás, ninguém sabe esse dia. Que dia é esse? É o dia da prestação de contas. Morreu, segue-se juízo. É um alerta para mim e para você. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado, ou ore para que não caia. Isso não é simbólico, não é pedagógico, isso é definitivo. Jesus então vai dizer... E é um choque, porque Jesus não está falando com ateus. Jesus está falando com crentes. Ele está falando com crentes ativos, pessoas que estão ativas na igreja, crentes fervorosos, líderes religiosos. É um alerta interno. Verso 27, olhe para a sua Bíblia. Vamos olhar o verso 24. E todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, aqui traz um alívio para mim, para você, porque nós ainda estamos escutando a palavra. Nós ainda colocamos em um canal de YouTube e ainda participa de um culto. Nós ainda saímos das nossas casas, vestimos as nossas roupas, gastamos a nossa gasolina, pagamos o nosso pedágio, gastamos o pneu, investimos o nosso tempo para poder estar num lugar como esse. Porque sozinho vai ser muito mais difícil Deus falar com você. Aliás, Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não ao Jairo, à igreja. Se sinta privilegiado, não de estar num prédio, não de estar sentado numa cadeira ergonômica, mas se sinta privilegiado de estar inserido no corpo. Porque já que Jesus é o cabeça, toda informação mais rápida vai passar primeiro para o corpo. Jesus, nesse sermão aqui, nesse monte, ele está sentado, falando exatamente sobre isso. É um alerta de Jesus interno. Ele está falando para o seu corpo, ele está falando para a igreja. É um autoexame. Dando uma sacudida na igreja. Parece que eu estou vendo Jesus fazendo a mesma coisa hoje. Jesus está alertando a pregadores, Jesus está alertando pastores, profetas, líderes que usam o nome dele todos os dias. Em teu nome. E o interessante, olhe bem o verso 22. E muitos, já falei para você que haverá um dia. Naquele dia, haverá o dia. E esse dia é exatamente quando se finda. Li para você em Hebreus. Mas no verso 22 também vai dizer o seguinte. Eles não vão chamar Jesus de Salvador.
não vão chamar Jesus de mestre, não vão chamar Jesus de pai, não vão chamar Jesus de Deus, vão chamar Jesus de Senhor. O que me chama a atenção é que quando eu tenho um Senhor na minha vida, não existe não Senhor. Se eu falo não Senhor, porque não é Senhor. Então, eles trataram o tempo todo Jesus de forma leviana. E quando precisaram de Jesus, voltaram a chamar de Senhor. Ou seja, eles sabiam quem era o Senhor. Como alguns de nós oramos no nome do Senhor Jesus e o demônio vai embora. Pessoas são curadas. Pessoas são renovadas. Abre-se igreja, as coisas acontecem. Pois é, nós sabíamos que Ele é Senhor. Só não criamos intimidade com Ele. O tribunal que ele está descrevendo não será uma surpresa para o céu, vai ser uma surpresa para muita gente, porque muitos, segue o texto aí, muitos, ou seja, não se torna, ou aqui não é algo que se torna de uma hora para outra, é algo que foi construído. E o que me chama a atenção é que são muitos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, muitos. Quando Jesus traz esse alerta, é que Ele não quer que você faça parte, não seja mais um desses muitos. E se for um desses muitos, que saia hoje. Não são poucos. Essas pessoas chamam Jesus de Senhor, usam o nome dele, exercem dons públicos, operam resultados visíveis, mas são reprovadas no juízo. Se você olhar bem em termos de tempo, Jesus estava falando para uma multidão, para uma igreja, mas não era tanto como nós temos hoje. Hoje a notícia chega em tempo rápido. Hoje nós temos igrejas na internet, hoje nós temos mega church, nós temos hoje vários acessos de igrejas grandes, mas tenta observar que nunca houve tantos pregadores famosos como agora. Presta atenção, porque nunca houve tantos profetas midiáticos na mídia como agora. Eu estou falando mentira. Eu estou enganado. Eu ligo às vezes o meu Instagram, aparece um profeta, fala, eis que eu te digo, é para tu mesmo que abriu esse Instagram. Aí eu falo, é para mim, aí confirma, é. Profecia no atacado. Você pode dizer para alguém, você é conhecido pelo nome, não por um algoritmo. Mas me poupa, tem gente que chora. Deus falou comigo, Deus usou. Não estou subestimando a capacidade de Deus falar, mas deixa de ser preguiçoso. Porque não é ouvir Deus falar, é se relacionar com aquele que fala contigo. Cria intimidade. Profetas midiáticos. Deus usa tanto um profeta. Quando foi que você viu? Quem está usando ele? Não sei. Falou coisa boa é Deus. Falou coisa ruim é o diabo. Vai ter-te com a formiga, preguiçoso. Ou Satanás, furioso. Não é Deus. É Deus que está falando. Nunca teve tantos pastores influenciadores. Chegamos numa fase tão grande, eu não estou desmerecendo aqui quem pratica, ok? Pastores, chegou um tempo que quase que os pastores perderam para os coaches. Pessoas que preferiam ouvir palavra de autoajuda do que a ajuda do céu, a ajuda do alto. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Cara, eu vou conseguir amanhã. Se não conseguir amanhã, aí você passa por um vale.
é despejado, é enganado, é traído. Aí você fala, como é que pode isso? Vou desistir. Aí você encontra Jesus. Pois é, meu filho. Você precisa se tornar um Cristo como eu. Precisa passar pela via crucis. Precisa ser cuspido. Precisa ser desprezado. Precisa ser crucificado, traído, para depois você ser glorificado. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo e a igreja que nos fortalece. Nunca. Ministérios com números imensos e parece que há uma disputa entre pastores. Estou falando de Jesus aqui, irmão. Tira fora dessa, eu só lendo o texto. Jesus está... De vez em quando também eu uso aqui para poder dar uma coisa, mas é Jesus. Não é? Pastores que usam grandes igrejas para poder dizer, eu tenho a bomba atômica. Não mexe comigo, porque eu tenho tantos membros. Não tem nada, ovelha não tem coleira. Quem morreu por você não foi pastor terreno nenhum, foi o bom pastor. Ele diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Imagine, irmãos, Gideão dando um curso. Um curso de Gideão para os dias de hoje. Como diminuir uma igreja de 30 mil pessoas para 300? Deveria ser o contrário. Como aumentar a sua igreja de 300 para 30 mil? Curso de Gideão. Você acha que algum pastor vai? Sabe por quê? Porque, na verdade, nós entramos quanto mais, melhor. Ele vai dizer muitos naquele dia. Isso aqui é um alerta para a gente, para a igreja. Um alerta para mim, a começar comigo. Você abre a internet, pastores colocando assim, ó, agenda aberta. Deixa eu falar algo para você. Esse tempo todo de ministério. Nunca precisamos colocar a agenda aberta. Por quê? Porque Deus vai ventilar o seu nome. Ah, pastor, você não concorda? Agenda aberta para onde? Para grandes igrejas. Porque ninguém vai botar a agenda aberta para pregar no presídio. Está com a agenda aberta? Fecha a agenda, vai pregar nos hospitais. Por que o senhor não faz isso, pastor? Faço, fazemos muito, e nós já temos um grupo formado agora, está em oração para a gente começar nas próximas semanas já fazer visita em hospitais e presídios, porque é sobre isso. Está dando para você entender essa manhã? Diga amém. Mas da mesma forma, pregadores famosos, cantores famosos, profetas midiáticos, pastores influenciadores, grandes ministérios, nunca, ao mesmo tempo, houve tantos escândalos morais, financeiros e espirituais como agora. Porque aumenta-se mais, de uma forma, a proporção também aumenta. Está vendo como é que é difícil pregar como pastor? Porque jamais um pregador pregaria isso, porque nunca mais voltaria na igreja. Mas se eu não trouxer isso para a igreja, se eu não colocar isso como uma direção, uma palavra de Deus, Deus vai cobrar de mim. Eu queria tanto pregar o que eu gostaria de pregar, o que eu quero, sabe, irmãos? Olha, pregar só mensagem triunfalista de Deus, vai, porque Ele vai tudo, mas tem hora que Deus fala assim, não, hoje você vai usar a vara, porque tem muitos precisam ouvir. Muitos que estão se escandalizando. Muitos que estão deixando a minha casa por causa dos pseudos profetas. Só que eu já havia falado. Diga para alguém, a Bíblia não te esconde nada. Jesus não nega os feitos. Jesus questiona aqui o relacionamento. Não profetizamos, não expulsamos, não fizemos. Aqui está o choque. Jesus não diz que isso é mentira. Eles fizeram.
Os dons eram reais, o problema não era o dom, era como o dom era administrado. Usando o dom para o meu comércio. Deixa eu falar de novo, usando o dom para o meu comércio. Você lembra de quem? Tem um texto que diz que pela multiplicação do seu comércio, falando de Lúcifer. Não saber administrar o dom que Deus dá. Deus não vai negar. Só que dons não garantem aprovação. O chamado não te isenta do juízo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha a palavra dele. Nunca vos conheci. Esse é o veredito. Aqui não há debate, aqui não há apelação, não há segundo curso. Aqui não há segunda chance. Aqui, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: não te conheci, passou o tempo todo na igreja, você só usava o meu nome, mas procurava se afastar de mim, porque você não queria que eu tivesse nos teus negócios, porque se eu entrasse nos teus negócios, eu não iria aprovar. Então é melhor deixar de fora. É isso que Jesus está dizendo. Está dentro da igreja, usando o dom, usando a igreja. Jesus não entra em negociação nesse tribunal. Aqui ele vai dizer: eu não conheci, por mais que você chamasse o meu nome. Jesus não vai dizer que eles não erraram, vocês não exageraram. Não vai dizer vocês se desviaram um pouco. Ele diz: nunca vos conheci. O que isso significa? A ausência de aliança, de relacionamento, ausência de submissão. Verso 23, se estiver com a sua Bíblia aberta ainda. Então vos direi abertamente: vós que praticais a iniquidade. Está na sua Bíblia aí? A última palavra, iniquidade. Eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui. Porque iniquidade é diferente de pecado. Salmo 36. Vamos abrir, por gentileza. Algumas Bíblias estão a versão transgressão, ok? Salmo 36 vai dizer: a iniquidade do ímpio diz no seu íntimo do coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Vamos fazer a distinção agora de iniquidade para o pecado. O que é iniquidade? Vida dupla mantida naturalmente. O que é iniquidade? Identidade dupla mantida conscientemente. O que é iniquidade? Viver duas pessoas no mesmo corpo ao mesmo tempo. Sabe qual é o nome disso? Pecado gerenciado. Pecado consciente. Eu já vou fazer a distinção do pecado. Consciência anestesiada. Na igreja, ministério usado como escudo. Isso é iniquidade.
Jesus, quando recebe uma mulher, ele vai dizer: vai e não peques mais. A diferença, então, do pecado. E aqui eu quero fazer distinção ainda dentro da iniquidade. Líderes que escandalizam o evangelho, porque o escândalo não é a queda, o escândalo é a normalização da queda. Usando a instituição como uma blindagem institucional, ou seja, na ausência do arrependimento. Fiz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora se prepare, porque daqui em diante a gente vai usar a nossa Bíblia. Eu vou pedir para que você agora faça uso da sua Bíblia. Abre em Ezequiel, por gentileza. Vamos encarar o culto de hoje como escola dominical. Vamos bater um recorde. Por quê? Porque eu sou embaixador do reino. E embaixador não fala o que quer. Embaixador fala do que a cultura desse reino designa. Estou me eximindo da minha responsabilidade agora para representar esse reino. Ezequiel 34, verso 2 até o 4. Eu vou precisar ler com você, tá? Não seja preguiçoso em abrir sua Bíblia, não. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta é de crente frouxo e preguiçoso. Ele vai dizer: se mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua fé será pequena. Depois não vai cobrar a Deus por que não foi alertado, já que Ele nos deu a sua palavra. Ezequiel 34, a partir do verso 2. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, aqui deveria ser Louis Vuitton, e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Está escandalizado? Não lê Bíblia. Pastor, não vou mais para a igreja. Não, agora que você deveria ir para a igreja, porque Deus não escondeu nada. Aliás, a palavra é para te tirar dessa pseudo-inocência, porque foi Jesus que falou para você: estou te enviando no meio dos lobos, escorpiões, cobras. Seja prudente como a serpente e manso como a pomba. É Jesus quem fala: seja alguém prudente. Crente lerdo: oh Deus, a igreja, vem logo, Senhor Jesus. Não. Está tudo aqui, vamos ler. Tiago agora, vai lá para o Novo Testamento. Tiago, irmão de Jesus. Vamos lá. Não tem problema, irmãos. A gente vai hoje abrir pelo menos uns 15 versículos. Pronto, você gosta de Bíblia? Vamos ler então, para te mostrar tudinho aqui. Aí, depois, agora faz jus de eu estar com 3 Bíblias sentado à mesa para poder estudar, né? Já que você não pode sentar à mesa comigo em casa, nós estamos na casa do Senhor, sentando na mesma mesa. E, aliás, amanhã eu começo uma série de mensagens lá no Instagram, falando sobre a denúncia de Jesus, exatamente dentro do contexto de João capítulo 10. Ele vai falar sobre a função do ladrão, a função do lobo e do comerciante. Ok? Então, é bom que você acompanhe lá. Tiago, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Olha o que vai dizer. Meus irmãos, mais uma vez falando para a igreja, tratando de irmãos. Não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, quem se coloca para ensinar,
Quem se coloca para poder pastorear, se coloca na vulnerabilidade do julgamento, ou na exposição do julgamento. Aliás, hoje com a internet está assim. E eu quero, para mim o padrão de ser julgado é a Bíblia. Okay? Não é de pseudos crentes, ou de idiotas, ou de demoniados, ou de algoritmo de IA. Não é que nem aquela pessoa está aceitando crítica construtiva de ninguém que nunca construiu nada. Eu acho que deveria ser assim. Está sentado no sofá. Quem lidera será julgado com maior rigor. Não é com mais tolerância. Haverá um dia de prestação de contas. E aqui está a ênfase que precisa ecoar. Olha o que Jesus fala. Jesus deixa claro, há um dia, há um tribunal, há um juiz e há um veredito. Vamos para 2 Coríntios. Volte um pouquinho mais. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Não me engana não, eu vou te esperar. Está lá em Romanos e parou. Não, vai um pouquinho mais. Você vai passar agora para o primeiro cor, segundo cor, você vai chegar. Capítulo 5, verso 10. Porque se eu não fizer isso daqui contigo, você não vai ter tempo. Vou usar assim. De ler isso sozinho. Então, vamos para essa mentoria com Jesus hoje. 2 Cor 5:10. Pois todos nós, observa que, quando Jesus fala lá em Mateus 7:22, ele fala que muitos. Ok? Muitos dirão, Senhor, Senhor. Aqui o apóstolo Paulo não fala de muitos. Aqui o apóstolo Paulo fala o quê? Todos. Todos são todos. E não tira ninguém. E ele vai dizer, pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Lá eram muitos. Aqui são todos. Todos nós vamos comparecer. Não adianta, Deus não faz acepção de pessoas. Não adianta ser pastor, não adianta ser profeta, não adianta ter igreja, não adianta ser cantor, não adianta ter nascido num berço evangélico, que eu nem sei se tem berço evangélico, porque na maternidade não tem escrito berço evangélico. Não adianta tentar inventar subterfúgio. O apóstolo Paulo vai dizer, todos nós vamos comparecer para prestar contas. Diga para alguém, há um tribunal. Há um dia. Diga para outra pessoa, não é um tribunal do mundo, não é um tribunal injusto, não é um tribunal da internet, não é um tribunal de opinião pública, é um tribunal de Deus. Fala para alguém, desse você não escapa. Pregam, profetizam, lideram, são aplaudidos, mas ficarão surpresos naquele dia. Não esqueci da diferença, da distinção de pecado para iniquidade. Qual é o critério final? No reino, unção não substitui santidade. Visibilidade não substitui submissão. Dom não substitui caráter. É aqui que muitas pessoas se perdem. Ministério não substitui intimidade. Deixa eu falar de novo. Ministério não substitui intimidade. Ministério não substitui intimidade. Vamos lá. Um líder de um ministério. Marta. Sabe qual é o nome desse líder? Marta. Ocupada com muitas coisas. Chega na igreja, arruma, prepara, e está em casa e prepara, não tem tempo para Cristo. São os Martas da igreja. Mas também tem aquele que não é líder de nada. Mas quando Jesus chega, para tudo. Aliás, para tudo para poder estar com Jesus.
Esses são os líderes Maria. Tem gente que você nem conhece, que não lidera nada na igreja, mas tem uma liderança muito influente no reino espiritual. Quando dobra o joelho e apresenta teu nome, o inferno reconhece o timbre de voz e os céus também. Esses têm intimidade com Deus. Diferença de pecado para iniquidade. Pecado é uma ruptura, pode ser um acidente de percurso. Ninguém está livre disso. Mas iniquidade é quando a pessoa cai e se sente favorável, blindado, confortável no pecado, a mente já cauterizou. Uma ovelha, quando cai na lama, ela quer sair da lama, mesmo que tenha se sujado na lama. Mas ela nunca foi porco ou nunca gostou de lama, porque não é o seu habitat. É diferente de um porco que está num pasto, se fingindo de ovelha. Essa é a diferença. Quando ele cai na lama, ele não quer voltar para o pasto, porque o habitat dele é a lama. A iniquidade faz parte do caráter, da essência. Pessoas, é Jesus quem fala. Pessoas que profetizam, pessoas que lideram, pessoas que pastoreiam, não são ovelhas. São os porcos no mesmo ambiente. Porque elas fazem, continuam no erro. Porque elas se sentem bem. A mente está cauterizada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Capítulo 13, verso 5. Segundo Cor 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É uma autoanálise. Esse texto não é para apontar dedos. Esse texto aqui é para temer a Deus. Porque quando eu me julgo melhor do que qualquer pessoa, o texto vai falar, examina você a si mesmo. Porque você pode não estar errando nisso. Mas no momento que você começa a julgar segundo os seus padrões, segundo não os padrões da Bíblia, você já está no mesmo erro. Haverá um dia, e naquele dia não haverá microfone, nem púlpito, nem seguidores, nem plateia. Naquele dia, só a verdade. Vamos para Mateus 7, 15. Jesus não foi ingênuo quanto à realidade espiritual da igreja, aqui ele vai apontar algumas coisas. Só tenha só mais um pouquinho de cuidado com o que você fala, com o que você vê. Porque a fé não é pelo que você vê, a fé é pelo que você ouve. A quem você está ouvindo? Ou a quem você está vendo? Se você está ouvindo a palavra, você vai se manter de pé. Se você estiver vendo os escândalos,
você vai se corromper. Abre os seus ouvidos para ouvir a palavra. Olha o que Jesus vai falar em Mateus 7,15. Ele alerta: acautelai-vos de quem? Dos falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ô irmão, me poupe. Está aqui. Quer algo mais explícito do que isso? Eles vêm de dentro. Eles falam a mesma linguagem. Eles têm o mesmo cheiro. Tem a mesma cosmovisão. Olha, eu estou vendo algo. Queridos, eu poderia falar para você, Cassiano, temos quantos anos de ministério? Quase 100, né? De ministério. Porque, colocando a eternidade, muito tempo. 45. Eu era para abrir eu e Cassiano, vamos abrir um curso de linguagem crentez. Você iria aprender tudo, ia ficar um crente original. Pois é, só que isso não te garante relacionamento com Deus, não te garante intimidade com Deus, mas isso que eu estou fazendo aqui está te trazendo a verdade para que você crie um relacionamento com Ele todos os dias. Tenha prazer de sentar com Ele à mesa, tenha prazer de ouvir a palavra dEle, já que você não consegue ler e está nesse trânsito caótico de São Paulo, coloca uma mensagem, coloca um podcast, coloca alguém pregando, coloca o pastor Jairo, o pastor Cassiano cantando, faça do teu carro um lugar de intimidade com Deus, faça da sua mesa um lugar de intimidade com Deus, faça do teu escritório, você tem porta no seu escritório, você tem porta, Deus está dizendo, existe um limite, esse limite quem coloca é você, fecha a porta, coloca um som lá dentro, começa a ouvir, daqui a pouco começa a chorar, começa a dizer para o Senhor que Ele é bom, não gaste só 5 minutos, invista um tempo com Ele, porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade de intimidade. Só que nós colocamos os olhos na internet, meu Deus, e começamos a apontar. E Jesus está falando, você está apontando demais e não está ouvindo a minha palavra. Eles usam a mesma estética espiritual, eles usam o mesmo vocabulário. O perigo não é a aparência, cuidado, só que nós vemos a aparência. O perigo é a intenção. Jesus então dá o critério da avaliação. E aqui ele vai dizer qual é o critério? Pelos frutos conhecereis a árvore. Sabe o que ele fala pelos frutos conhecereis a árvore? Como é que você... O que você aprende com isso? Nós aprendemos assim, ó. É prático. Olha como que nós aprendemos. Caio, eu vejo uma manga pendurada num pé. E logo aquele pé pede... Não, vamos lá, gente. Parece até que você não almoçou hoje. Eu vejo uma jaca. Alguém conhece jaca aqui? Ok. Vejo uma jaca pendurada em uma árvore. Logo, aquela árvore é uma árvore de... Não. Está vendo? O problema está aí. E se eu manipular? Eu já fiz isso uma vez, não com jaca, eu já fiz isso com goiaba. Eu coloquei uma goiaba para enganar minha avó. Jesus, tem misericórdia, Deus a tem. Coloquei no pé de manga. Minha avó, meu Deus, olha, está nascendo goiaba no pé de manga. E eu rindo, irmãos. Ou você pode colocar uma árvore de manga, que ainda não está em tempo para dar manga, colocar uma manga comprada no mercado. Sim ou não? Pode fazer, não é lícito. Não, aí eu estou confessando o meu pecado que eu fiz. Mas foi muito tempo, Deus já perdoou. Mas você está vendo que nisso você pode estar enganado? O que Jesus está falando não é sobre isso. Porque as aparências enganam. O que Jesus está dizendo é o seguinte. É que para uma árvore dar um fruto, depende de pelo menos 3 anos. E quando ele fala assim, ó, pelo fruto, conhecereis a árvore, é que ele está dizendo, espere os 3 anos passar, convive com essa pessoa para ver se realmente é manga ou se não é fake. Tem muita gente pendurada no pé de manga, que a manga foi comprada na feira. Está bonita, mas aquele pé está bichado por baixo. Tem muita manga pendurada em árvore, só que é de Natal, só funciona no final de ano.
Tem muita fruta pendurada em uma árvore, só que essa árvore não tem raiz, está num vaso dentro da sala. O que Jesus está dizendo é, pelo fruto, pelo tempo. Sabe o que ele está dizendo? Caráter. Na linguagem popular, quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com essa pessoa. E você pensava que era botar 1 quilo de sal e comer. Não, é que 1 quilo de sal demora a acabar. Aí o tempo que você está comendo sal com ela todo dia, você está vendo quem é essa pessoa. Vamos seguir. Está preparado agora para maratona? Vamos lá então. Atos, capítulo 20. Vamos falar agora de Paulo. E aqui uma maratona de alguns versículos. Nós vamos finalizar. E você que pensando que todo pastor era santo, hein? E você pensando que todo profeta era de Deus. E você fala, agora entrei na igreja, só tem santo. Dá uma olhadinha para o teu lado, irmão, só tem cara de santo. Essa pessoa do seu lado sabe coisas delas mesmas, essas pessoas, ou essa pessoa sabe coisas dela mesma, estou falando de mim, que te escandalizaria. Só que quem tem Jesus por intimidade já foi justificado pela amizade. Agora em Cristo, somos nova criatura. Você crê nisso? Diga para alguém, você está em fase de santificação. Então não queira ser mais santo do que eu. Amém? Vamos para o que o apóstolo confirma. Paulo escreve aos líderes da igreja em Atos capítulo 20. Ok? Versos 29 e 30. Atos 20, espero que você esteja anotando tudo isso que eu estou falando. Senão, depois você passa na locadora, pega a fita, rebobina e vê de novo. Né? Vai na Blockbuster. O irmão está falando, o pessoal do Caio deve estar falando assim, o pastor está falando em língua, Blockbuster. Não, tinha um lugar assim, existiu algum tempo no passado. Capítulo 20, versos 29 e 30. Depois da minha partida, entrarão no meio de vós, quem? Lobos cruéis, e dentre vós mesmos se levantarão homens falando o quê? Coisas perversas. A Bíblia está te escondendo ou você que está deixando de ler? Você está entendendo que quando Jesus fala assim, ó, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, é exatamente ele falando por você não me conhecer, ou por não se relacionar, você não ficou sabendo de muita coisa que eu queria te falar. O perigo, então, não vem de fora. O perigo está dentro. Avança um pouquinho mais. 2 Coríntios. Vamos lá, com o mesmo ânimo do começo. Segundo Coríntios 11, versos 13 e 15. 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos... Está escrito na sua Bíblia isso, irmão? É só na minha que está escrito isso? Tá ou não? 2 Coríntios 11, 13. Tá, porque tais falsos apóstolos são obreiros o quê? Fraudulentos? Não pode, irmãos. Está dentro da igreja. Transfigurando-se em quê? Verso 14. E não é maravilha, porque o próprio... Olha a comparação que Paulo faz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15 agora. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Paulo está denunciando tudo. Ninguém vai ficar fora disso. O engano mais perigoso não é no escuro. Olha o que ele está dizendo.
o engano mais perigoso é aquele que está na luz e nós estamos evitando ou não queremos enxergar. Vai correndo para 2 Pedro, vai lá para a sua direita, quase perto de Apocalipse. Segunda carta de Pedro. Versos 2, capítulo 2. Olha o que Pedro reforça. Você vai sair daqui hoje e falar, rapaz, nunca li tanta Bíblia na minha vida. Essa é a intenção. Sabe por quê? Eu não quero que você, naquele dia do juízo, e o dia do juízo, para algumas pessoas pode ser hoje. Porque Hebreus fala que quem morre segue seu juízo. Eu não quero, como pastor, que você naquele dia seja excluído por Deus. Capítulo o que eu falei? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Capítulo 2, verso 1. E também houve ou haverá entre vós falsos o quê? Como entre vós haverá também falsos o quê? Não, vão lá, me ajude. Falso o quê? Primeiro ele fala sobre falso o quê? Fala singular ou plural? Singular ou plural? Ok. Então não é só um. São vários. Como também entre vós haverá falsos doutores, singular ou plural? Pois é, então tome cuidado. Que introduzirão encobertamente, não explicitamente, não explicitamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Agora está o perigo. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós nécio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, olha o que Pedro está dizendo aqui. Mais uma vez denunciando, mais uma vez dizendo, mais uma vez ratificando. A motivação é clara, é óbvia. Ele está querendo dizer o seguinte, aqui há não uma negação, mas aqui há de forma explícita falsos profetas, doutores, pastores que estão querendo ganhar, explorar, tirar proveito, lucro daquilo que eles fazem. Segue um pouquinho para frente, vamos para Judas. Cuidado para não se perder em Judas. É porque é uma página só. Até que deu uma boa pegadinha, né? Judas, irmão do Senhor, escreve uma das advertências mais duras. Judas capítulo 3. Olha o que diz o verso 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Deus e Senhor Salvador Jesus Cristo. Judas, verso 4. Certos homens se introduziram com dissimulação, transformando a graça de Deus em libertinagem. É que está numa outra versão. Vamos para 2 Timóteo. Estou te forçando a ter relacionamento com a palavra, hein? Pois é. Aí vai chegar naquele dia, vou falar uma heresia aqui, depois você desconta. Chegar naquele dia e falar, eu não te conheço. Aí fala, não conhece sim. Teve um domingo que o pastor Jairo me fez ler tanto a Bíblia, aquele dia eu passei a te conhecer. Ah, é verdade. Pode entrar, por causa daquele dia. Uma heresia gospel, né? Pois é. Paulo então escreve para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, volta aí à sua esquerda, 2
capítulo 4. Cadê o tecladista? Me ajude aí, o Richard. Capítulo 4, versos 3. Quem achou? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Olha a conivência aqui. Sabe o que é isso aqui, irmão? Deixa eu falar para você o que é. Abriu uma igreja ali. Olha, o cara está no quarto casamento. Olha, o cara está totalmente contra a palavra. Ok? Mas o cara tem dom, a música é boa, o lugar é confortável, tem telão de LED, e ele fala umas palavras que massageiam o meu ego. Conivência. Não está me confrontando? O que não te confronta não te faz crescer. Por isso que a palavra de Deus é espada e não travesseiro. Tem que te confrontar. Não é o Jairo que tem que te confrontar, é a palavra. Olha o que diz o verso 4. E desviarão os ouvidos da onde? E desviarão os ouvidos da onde? Da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, aquela igreja? Não. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos. Uma igreja precisa ter graça e verdade. Uma igreja sem verdade vira uma desgraça. Porque só tem a graça. Porque Jesus veio trazer graça e verdade. Porque uma igreja precisa ter o equilíbrio de falar a verdade. Porque é a verdade que liberta. Mas também tem que ter a graça do perdão. Isso é uma igreja equilibrada. Vamos para o final. Vamos para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência e trabalhastes pelo meu nome, não te cansastes. Tenho, porém, contra ti o que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Jesus faz uma denúncia aqui, e alguns têm até a doutrina, mas perderam o amor. Olha o que ele está dizendo. Outros têm zelo, mas toleram falsas doutrinas. Outros perseveram vivas igrejas, mas estão mortas. Jesus está denunciando, volte ao primeiro amor. O primeiro amor é exatamente isso, o relacionamento, a intimidade. E por a Bíblia ser atemporal, Deus não esconde absolutamente nada. Tudo que era vai vir novamente. Mas o Senhor permanece imutável, porque a tua palavra é eterna para sempre. Amém. Eu termino dizendo, este alerta não é para gerar medo. Não. É para gerar discernimento. Porque os falsos profetas só são reconhecidos quando eu tenho intimidade com os verdadeiros. Deus abençoe sua vida.
Fique de pé, por gentileza. Algumas mensagens eu não gostaria de pregar. Mas tem coisas que só o pastor da igreja tem autoridade para falar, não tem jeito. Não é? Eu sei que já foi orado pelo mês de maio, mas agora o pastor dá direção, proteção e provisão. Só se você puder, dobre os seus joelhos. Espírito Santo, meu consolador. Eu não sei se é esse tom, Richard. É esse tom, Cassiano? Espírito Santo, sabes quem eu sou. Por que você está de joelhos? Deixa eu te conscientizar. Comece a conversar com ele. Fala, Senhor, gera em mim uma vontade de intimidade contigo. Fale com ele, Senhor, não deixa que eu me distraia com lucros. Não deixa que eu me distraia, Senhor, com coisas atemporais, ou melhor, com coisas temporais, mas que eu possa firmar na rocha que é atemporal. Não deixa eu firmar os meus pés em lugares que vão me derrubar, mas que eu possa estar firmado numa rocha que é Cristo. Comece a gerar intimidade com Ele. Eu só pedi que você ficasse de joelho essa manhã, porque talvez seja a forma ou a posição mais próxima do seu coração. É onde a sua mente se une de forma mais próxima do seu coração. Tente trazer para o seu coração, ou melhor, tente trazer para a sua mente, não a razão, mas o seu coração. Tente se conectar com Ele através da sua intimidade com Ele. Gere isso para que você não seja, naquele dia, um desconhecido para Deus. Fale com Ele, Senhor, me dê fome da Tua palavra, me dê sede da Tua palavra, me dê intimidade contigo. Peça a Ele para poder gerar isso em você. Nós não temos sede de nada mais a não ser de uma água, e essa água, a água da vida que é Cristo. Tente buscar isso nele, tente buscar isso que Ele te deu. Que essa manhã, essa palavra não de conforto, mas uma palavra de alerta possa fazer de você alguém com uma intimidade tão grande com Deus, a ponto do inimigo vir e quando avistar sua casa, ele ver de longe que ali mora um filho de Deus, que ali mora um amigo de Deus. A ponto da enfermidade virar a rua da sua casa, mas não encontrar o endereço da sua casa. A ponto de uma palavra sua, no mundo espiritual, trazer cura para alguém. Porque não é o céu que controla a terra que controla os céus. É assim Jesus diz, assim como na terra, assim como no céu também na terra, o que gerar alguma coisa na terra. Se concordares acerca de alguma coisa na terra, será concordado no céu. Nós determinamos quando temos amizade contigo. Ore a Deus então, fale com Ele. Nós estamos ainda nesse início de dias do ano de 2026. Fale com Ele, converse com Ele. Peça Ele para gerar em você aquele sentimento que você tinha, aquele primeiro amor. Aquela vontade que você tinha de dobrar os joelhos. Não espere vir a enfermidade, não espere vir a escassez, não espere vir a prova, não espere vir o deserto. Não busque Ele pelo interesse de sair de uma prova, mas busque Ele pela necessidade do relacionamento. Obrigado, Espírito de Deus. Fale com Ele essa manhã. Pode cantar, Cassiane? Espírito Santo, meu consolador,
Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim te importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Você que está de joelho pode ficar de pé, por gentileza. Quem lê a Bíblia não se escandaliza. Quem não lê se escandaliza e julga. Aqui dentro não tem ninguém perfeito. Vou começar por mim. Todos os dias eu tento me moldar por essa palavra. Mas eu posso dizer como o apóstolo Paulo diz, ou todo pastor deveria dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu gostaria de orar por você que está aqui. Eu sei que a palavra não foi uma palavra evangelística, mas a palavra surte efeito no coração. Se tem alguém aqui essa manhã que deseja ter Jesus como Senhor da sua vida, aceitando Ele como Senhor, eu gostaria de orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Nessa manhã também, você que está online, se você acompanhou a palavra através da internet, deseja ter Jesus como Senhor da sua vida, coloque hashtag eu quero, desejo, nós estaremos entrando em contato, orando por você. Há alguém aqui essa manhã, aqui na igreja, que deseja ter Jesus como Senhor da sua vida? Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Há alguém? Vem aqui, eu quero orar por você. Há mais alguém? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Deus abençoe sua vida, campeão. Bom ter você aqui, viu? Sai do seu lugar e vem aqui. Querida, que bom ter você aqui. Qual o seu nome? Oi, Rebeca, tudo bem? Que bom ter você aqui, viu? Oi? Vem cá, campeão, quero te conhecer. Qual o seu nome? Oi? Natan? Furukawa. É que é japonês, eu não sei falar direito. Né? Tá bom? Pode ficar só no primeiro nome? Pode ser? Pode ser? Natan. Deus abençoe sua vida, viu? Há mais alguém? Vem aqui à frente, quero orar por você. Você entenda que, você está entendendo que não é pelo Jairo? É pelo Espírito que fala. Esse casal que está aqui, pode vir aqui à frente. O Senhor sabe que vocês dois estão aqui. Escandalizado com a igreja? Não. Hoje o Senhor falou o coração desses dois, desse casal. Venha, não perde mais tempo não. Às vezes você fica indo, você só faz perder tempo. Vença você mesmo. Tem mais pessoas que precisam vir aqui, inclusive esse casal, mas tem mais pessoas que precisam vir à frente. Sai do seu lugar, cria coragem. Não existe salvação fora do Senhor Jesus. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, buscando Jesus Cristo que é perfeito. Vem aqui à frente, rápido. Sobre esse casal, se decepcionaram com a igreja, se machucaram com pessoas, só que não consegue ficar longe da mesa. Então quero orar por você essa manhã. Pega na mão dela e vem aqui à frente. Há mais pessoas que precisam vir aqui. Cadê esse casal? Eu quero orar por esse casal. Venha. Hoje é manhã de salvação para você e para sua casa. Isso pode vir, eu estou aguardando você. Pode vir. Qual o seu nome? Tá. Oi? Karina. Deus abençoe sua vida. Viu?
Vem cá, quero vocês aqui na frente. Vem cá. Você está bem? Qual o seu nome? Isaac. Eita, Isaac. Foi para Moriá, mas voltou fortalecido. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço no Isaac aqui. Vem cá esse casal, quero falar com vocês. Qual o seu nome, campeão? Marcos. Deus continue abençoando a sua vida, guardando a sua vida. Deus tem um negócio contigo no seu coração. Só você e Ele. Por isso de tantas coisas, mas seu coração é um coração nobre. Por isso que tem tantas decepções também. Qual o seu nome? Yara, Deus abençoe sua vida. Yara, continue abençoando. Vem cá, falar comigo. Qual o seu nome? Michele. Ah, que bom. Que legal. Que bom. Vai pagar o almoço também. Isso. Que assim seja. Cadê? Ô campeão, como é que é o seu nome? Léo. Está preparado? Porque Deus vai fazer de agora em diante? Tem coisas grandes, tá? Deus ouviu a sua oração, a sua indagação. Tá? Sua comunicação com Deus é diferente, mas Deus te tem como filho. Qual o seu nome, querida? Sandra? Deus continue te abençoando, viu, Sandra? Tem um hino do Marquinhos Gomes, eu não sei que eu vou saber cantar. Você me ajuda, Cássio? Ele não desiste de você? Ele se importa com você? Alguém sabe esse hino, Caio? Sabe por quê? Porque tem mais 3 pessoas que estão se decepcionaram com a igreja e precisam vir aqui à frente. Então você vai cantar esse hino, através desse hino. Vem cá, sobe aqui vocês. Vamos lá. A partir de agora, essas 3 pessoas, eu vou orar por vocês. Nós já vamos estar orando por todos que estão aqui. Esse louvor vai fazer com que você se conecte ao coração do Pai. Eu quero estar orando por vocês. Venha. Dê o primeiro passo. Primeiro passo. O Tiago que está aceitando Jesus no online. Deus abençoe sua vida, Tiago. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. A igreja pode cantar? Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com Eu creio. você. Ele compreende seu caminhar. É isso mesmo. O Pai se importa com você. Grande assim. Glória a Deus. Cadê essas 3 pessoas? Vem, não existe desviado. Existe pessoas que se afastaram da mesa. Venha, volte para a mesa. Sente a mesa. A mesa é o lugar que você nunca deveria ter saído. Eu sei que é difícil, mas hoje a palavra de Deus foi ao encontro do seu coração. Venha, cadê essas 3 pessoas? Eu gostaria de orar por vocês 3. Vem, especificamente por vocês 3. Toda a igreja estenda as mãos para cá. Nós vamos orar. Tem mais vindo? Está vindo uma. Glória a Deus. 2, falta só mais uma pessoa. Falta só mais uma. Jamil, só mais uma, Jamil. Cadê? Pronto, chegou. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Você pode aplaudir glorificando a Deus. Ele não desiste. Oh, aleluia. Continua aplaudindo o Senhor. Jesus está fazendo essa manhã. É manhã de salvação. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para vocês essa manhã. Eu sou alguém conformado com a religiosidade.
Eu já fui machucado pela religiosidade. Já fui excluído por causa da religiosidade, porque eu estava sem gravata em um culto. Eu não me conformo com a igreja, com tantos escândalos, com tantas coisas que acontecem. Parece que a gente está na contramão. E parece que quando eu chego num lugar, parece que eu sinto vergonha de falar que eu sou um pastor. Mas ainda existe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença essa manhã. Obrigado, Espírito Santo. Você pode dizer uma palavra de amor para o teu amigo Espírito Santo. Nós estamos finalizando o amanhã agora, debaixo de algo tremendo, que é o corpo de Cristo, que está vencendo. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado por essa manhã, obrigado pelos teus filhos que estão aqui, aqueles que estão online, muito obrigado por uma igreja viva, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito, porque a Delfa não é uma igreja morta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos levantado. Obrigado porque a tua palavra é a verdade. Obrigado porque nós estamos estruturados nela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda continua sendo o Senhor dessa igreja. Que cada vida que está aqui possa ter um encontro contigo, uma intimidade contigo, um relacionamento contigo. Aqueles que estão online também, que possam ser alcançados e abençoados pela tua palavra. É isso que nós oramos essa manhã, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém. Repitam comigo assim: ó, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Olhem para mim vocês, bem-vindos a esse novo tempo com Deus. Que seja um tempo de intimidade, de relacionamento. Não para uma religião. Não é placa de igreja que define você. É o teu relacionamento com Deus. Ok? Igreja é um corpo. Dedo fora do corpo não sobrevive. Mesmo o corpo tendo as suas limitações, o dedo foi feito para estar no corpo, só tem vida no corpo, ok? Então, no corpo de Cristo, mesmo que tenha suas limitações, é o lugar que você deve estar. Eu vou pedir para que vocês acompanhem os nossos obreiros aqui, só pegar o nomezinho de vocês, tá bom, Natan? Acompanhem eles aí, certinho. Dê um abraço, dê uma salva de palmas para essas vidas que estão online também. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus projetos.